Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Um pouco antes de vencer a minha licença maternidade, eu fiquei na dúvida se voltava a trabalhar ou se sair do emprego para cuidar da minha filha. Sabe, eu tinha tanto medo de arranjar alguém para cuidar dela e não escolher a pessoa certa, a pessoa não cuidar direito. A Beatriz era a nossa primeira filha. E só de pensar em deixá-la com uma pessoa, sabe, em quem eu não tivesse confiança, já me dava aquele medo. Até que um dia o Danilo chegou em casa com a notícia. Então, amor, eu arranjei uma pessoa para cuidar da Beatriz. Foi indicação de uma colega lá do serviço. Eu, naturalmente, já fui fazendo um monte de perguntas, até porque não ia deixar minha filha, sob a responsabilidade de qualquer pessoa. Mas ele também não conhecia a moça, já que tinha sido indicação da colega de trabalho dele. Para resumir, o próprio Danilo cuidou de entrar em contato com a moça, o nome dela era Stephanie, e combinou que ela desse uma passada em casa no sábado para conversar comigo. E olha, era uma moça bem educada, assim, tinha um jeito de conversar bem pausado, parecia uma pessoa assim bem tranquila. Perguntei se ela tinha experiência e ela falou que sim, adorava criança. A verdade é que gostei, simpatizei com a Stephanie e resolvi fazer um teste com ela, até para que pudesse avaliá-la melhor. Meu marido também conversou, participou da conversa, pelo menos para ele, ela foi aprovada. Sabe, não é que a Stephanie fosse a menina mais linda do mundo, mas ela era jeitosa, tinha sua graça, era jovem ainda, devia ter uns 19 anos. E a minha irmã um dia veio à minha casa e no meio da conversa, quando conheceu a babá, ela fez aquela pergunta. Escuta, Ângela, você não tem medo de colocar uma moça bonitinha assim aqui dentro da tua casa? Ué, como assim? Não entendi a pergunta. Medo do quê? Ela só riu, mas não falou mais nada. Eu falei que não tinha entendido, mas é claro que entendi, né? Ele estava insinuando que era perigoso, arriscado, trazer uma moça bonita para conviver com a gente ali dentro de casa, por causa do meu marido, com toda certeza. Olha, eu achei aquilo uma bobagem. Na verdade, os dois quase nem teriam contato, porque ela só ficaria cuidando da minha filha quando eu estivesse trabalhando. O Danilo costumava sair antes de mim e só chegava depois. Ou seja, eles praticamente nem iriam se ver. E mesmo que se vissem, eu confiava nele, né? O Danilo jamais seria capaz de me desrespeitar, ainda menos ali dentro da nossa própria casa. Aos poucos, tudo foi se encaixando. Fui me readaptando ao trabalho, com aquela certeza de que minha filha estava sendo bem cuidada. Eu ligava de meia em meia hora para casa para saber da Stephanie se estava tudo bem. E graças a Deus, repito, tudo foi se encaixando. Nunca tive do que reclamar, porque pelo menos a princípio, ela cuidava muito bem da menina. Até que um domingo, eu precisei ir até a farmácia, comprar coisinhas pro bebê. Normalmente eu ia a pé mesmo, até porque ficava perto e eu gostava de caminhar. E também para aproveitar e passear com a Beatriz no carrinho. Só que, como estava garoando, deixei minha filha ali com o Danilo e peguei a chave do carro dele. Fui à farmácia, fiz a compra, voltei. Só que quando estava saindo do carro, quando fui pegar a sacola que estava ali sobre o banco, eu reparei numa coisa que, pelo menos até aquele momento, não tinha reparado. Assim, no console, sobre o porta-moedas, tinha uma tiara de cabelo. Eu olhei para aquela tiara, sabe, e fiquei indecisa. Até porque o detalhe é que eu sabia muito bem de quem era aquela tiara. Era da Stephanie.
eu a vi o dia todo em casa, usando aquela tiara. Sabe quando você sente aquele gelo na espinha? Peguei aquela tiara na mão e fiquei olhando para ela, o coração aos pulos dentro do peito. E eu me perguntando, o que isso está fazendo aqui no carro do Danilo? Eu não sabia que ela tinha entrado no carro dele alguma vez. Acabei carregando a tiara comigo. Entrei em casa. Meu marido estava brincando com a nossa filha, ali na cama, no quarto. E eu perguntei assim, como quem não quer nada. Me diga uma coisa, Danilo. Você andou dando carona para a Stephanie? Sabe, o que me deixou bem tranquila foi que ele não se abalou quando eu perguntei aquilo. Tanto não se abalou que respondeu com a maior calma, a maior tranquilidade. Aquela calma de quem não tinha feito nada de errado. A Stephanie? Ué, por quê? Como ele reagiu daquele modo, com aquela naturalidade toda, eu fiquei mais tranquila. E mostrei a tiara. Contei que eu a tinha encontrado no carro. Ele então falou que tinha encontrado a Stephanie no dia anterior, quando ela estava vindo para casa, ela no ponto, esperando o ônibus para ir embora. Aí, ele a levou até o terminal. Olha, outra mulher talvez ficasse desconfiada no meu lugar. Mas eu não fiquei, juro. Me preocupei no começo. Cheguei a pensar bobagem até. Mas ele me explicou, e com tanta calma, que ficou tudo certo. Ele me tranquilizou. Repito, sua reação foi a mais natural possível. E se estivesse aprontando, fazendo alguma coisa de errado, claro que ele ia se assustar. Eu, naturalmente, queria notar qualquer mudança na sua expressão. Mas não. Na segunda-feira, inclusive, eu também conversei com a Stephanie. E ela confirmou a mesma história que ele tinha contado. E também não se abalou quando eu mostrei a tiara. Quando perguntei se ela tinha pegado carona com o Danilo. Aliás, ela ficou até feliz. Nossa, minha tiara. Eu estava procurando, não sabia mais onde procurar. Sabe, tudo normal. Tudo bem explicado, tanto por um quanto por outro. Tanto que eu juro, não fiquei com alguma espécie de desconfiança do meu marido, até porque o nosso casamento estava tão bem. Desde que a Beatriz nasceu, que a gente não tinha uma discussão dentro daquela casa. Aliás, desde que eu descobri que estava grávida, que a gente não brigava. Parece que ele passou a me tratar até com mais carinho, de um modo mais apaixonado. Os dias foram passando, passaram semanas, até que numa sexta-feira eu não trabalhei na parte da tarde. Bati o ponto, meio-dia, e fui direto para casa. Cheguei e acabei liberando a Stephanie também. Até porque não tinha necessidade de ela ficar ali em casa, cuidando da minha filha, sendo que eu também estava ali. Sabe, tudo normal. Só que antes de ir embora, eu pedi que ela me fizesse um favor, que fosse até o mercadinho ali perto, buscar umas coisas. Lhe dei o dinheiro, passei a listinha, ela guardou tudo no bolso e saiu. Só que não sei o que aconteceu, mas ela acabou esquecendo o celular. Ali, ele estava assim, com a tela virada para baixo e a capinha do aparelho transparente. Eu vi que ela tinha deixado a carteira de identidade na parte de dentro da capinha. Tem gente que guarda dinheiro nessa parte, mas ela não. Ela guardava a identidade ali. E sabe, não sei o que deu em mim, mas eu me aproximei e bati os olhos naquela carteira de identidade e tive um sobressalto, porque o nome que constava ali não era o dela. Não era. Em vez de Stephanie, constava o nome de Fabrício. Ou seja, a identidade devia ser de outra pessoa. Só que não sei o que me deu, repito, mas
movida por aquela curiosidade sem tamanho, eu peguei o celular assim na mão, tirei a capinha e dei uma conferida naquele documento. Repito, a identidade pertencia a alguém chamado Fabrício, não era da Stephanie. Só que, no que eu fui conferir o outro lado da carteira, mais um sobressalto, porque a foto que constava ali, naquele documento, era da Stephanie. Quer dizer, não era exatamente uma foto dela. Estava assim com o cabelo cortado, bem curto. Mas era alguém muito parecido com ela. Só que em vez de mulher, era homem. A foto, inclusive, era até um pouco antiga. Acredito que de alguns anos atrás. Mas era igualzinha a ela. Só que homem no lugar da mulher. Sabe, coisa esquisita. Mas aí o que eu pensei? Que aquele Fabrício talvez fosse irmão dela. Só podia. Porque eram muito, mas muito parecidos. Quem sabe fossem até gêmeos. Foi isso o que eu pensei, o que me ocorreu. E por isso acabei colocando a identidade de novo na capinha do celular e deixando sobre a mesa no mesmo lugar onde estava. E ficou tudo por isso mesmo. Depois que ela voltou, inclusive, eu nem toquei no assunto. Ela deixou as compras na cozinha, foi lá se despedir da Beatriz, pegou o celular, a bolsa e se foi. Eu até podia ter perguntado se ela tinha algum irmão, né, chamado Fabrício, mas achei melhor deixar quieto. Não falei nada com ela, mas comentei com o meu marido depois quando ele chegou. Porque sabe, uma coisa assim bem curiosa, né? Para dizer o mínimo. Danilo, eu acho que a Stephanie, ela tem um irmão gêmeo, sabia? Irmão gêmeo? Ué, tá falando isso por quê? Não, é que eu vi uma identidade na capinha do telefone dela, mas a foto era de um homem, só que muito parecido com ela. O nome é Fabrício. Você sabe de alguma coisa? Olha, no que eu falei aquilo, o semblante desse homem mudou. Ele ficou nitidamente perturbado. Sabe quando a pessoa meio que se engasga e começa a tossir? Eu até perguntei o que tinha acontecido, mas ele nem conseguiu responder. Foi correndo para o banheiro, de modo que ficou nisso. Nem tocamos mais no assunto. Eu achei esquisito aquele ataque de tosse dele, assim, a princípio, mas enfim, ele ficou lá, né? Depois saiu, foi até o quarto e a gente não falou mais sobre aquilo. Até que tempos depois, lembro que era uma quinta-feira de manhã, eu ali esperando a Stephanie chegar para poder sair, para trabalhar, e nada dessa menina chegar. Mandei várias mensagens, até liguei, mas ela nem visualizou mensagem nenhuma, como também não atendeu o telefone. Ela nunca tinha faltado. Vez ou outra acontecia de se atrasar um pouco, mas sempre avisava. E nesse dia, nada. Nenhuma mensagem, nem ligação, sem alternativa. Eu liguei para a empresa para avisar que não ia poder ir na parte da manhã, pelo fato da minha bebê ter faltado. Como se fosse pouco, eu tinha brigado feio com o Danilo na noite anterior, porque ele tinha chegado tarde em casa, esquisito, inclusive com cheiro de bebida. E ainda me disse umas coisas que eu sinceramente não gostei. Sabe, parecia que tudo de ruim estava acontecendo ao mesmo tempo. Até que perto das 11 horas da manhã, ela ligou, a Stephanie. Só que quando perguntei se ela viria trabalhar, o que tinha acontecido, pro meu espanto, ela só falou aquilo. Infelizmente, você vai ter de encontrar uma outra pessoa. Outra pessoa? Mas por que isso, Stephanie? O que houve? A resposta que ela me deu, que na verdade nem foi resposta, me deixou de cabelo em pé. Eu não soube como interpretar,
Mas meu corpo todo tremeu quando ela falou aquilo. Eu querendo saber por que é que ela estava tomando aquela decisão de não ir trabalhar. Ela dizendo que eu precisaria de outra pessoa para colocar no lugar dela. E ela só respondeu aquilo. Pergunta para o teu marido. Eu gelei. Perguntei o que é que o Danilo tinha a ver com aquele assunto. Até porque fosse o que fosse, ela parecia estar com raiva dele, pelo modo de falar. Meu Deus, será que ele tinha assediado a menina? Ou, sabe, foi o que me passou pela cabeça. E já estremeci só de pensar nisso. Até perguntei a ela se foi alguma coisa assim nesse sentido, e pro meu espanto, ela falou aquela frase. Ele me contou que você viu a minha identidade, então você descobriu, né, que eu não me chamo Stephanie. Como é que é? Como assim? Como assim? Você não viu o documento? Não viu minha foto na carteira? Meu nome é Fabrício. Meu nome é Fabrício. Mas como assim, Stephanie? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo. Meu nome é Fabrício. Eu não sou menina. Você está me entendendo? Você está me ouvindo? Eu sou travesti. Como é que é? Você tá brincando comigo? Quer dizer, bom, também tem o seguinte, isso não tem nada a ver. Até porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, mas o que o Danilo tem a ver com isso? Por acaso ele descobriu isso e te ofendeu de algum modo? Se ele me ofendeu? Ele me ofendeu sim. Mas não foi por esse motivo não. Até porque o Danilo sempre soube que eu não era mulher. Mas do que você está falando, Stephanie, pelo amor de Deus? Já não falei que meu nome é Fabrício? Tá certo, Fabrício. Mas por que você disse que o Danilo sempre soube que você não era menina? Como? Ele me bancava. Já que ele me sacaneou, que se ferre. Agora eu vou contar tudo. Foi ele que me tirou da vida. Que me arranjou esse bico de babá aí na tua casa para eu poder ganhar um dinheiro a mais. Isso é alguma brincadeira? Pelo amor de Deus, fala que você está mentindo. Fala que não é brincadeira não. Eu só tô te contando porque ele me sacaneou. Você é uma mulher bacana, guerreira. Não merece ser enganada. Isso é mentira. Você está mentindo. O Danilo é homem. Ele gosta de mulher. Ele nunca quis se meter com um travesti. Eu sei que ele gosta de mulher. Mas ele também gosta de se divertir de um jeito diferente. Se é que você está me entendendo. E olha, ele já fez papel até de... Deixa pra lá. Olha, chegou num ponto que eu nem conseguia mais ouvir o que ela falava. Não podia ser verdade. E se fosse, meu Deus, seria o fim do meu casamento. Imagine, além de me trair, ainda teve a capacidade de colocar a pessoa dentro da nossa casa. E o pior, para cuidar da nossa filha. E como se fosse pouco, sua amante nem era mulher, mas um travesti. E ainda pior, ela chegou a insinuar que às vezes ele também gostava de fazer pupa. Olha, eu não gosto nem de pensar. Eu fiquei passada com tudo isso. Será que tinha sido por isso que ele havia chegado tarde em casa, todo esquisito, bêbado, me falando um monte de bobagem? Até brigar a gente tinha brigado? Bom, isso explicava muita coisa. A tiara no carro dele, a crise de tosse que ele teve, quando eu falei que tinha visto a identidade da Stephanie, só que o documento era de um homem.
Aliás, até hoje eu não me conformo de nunca ter pedido um documento dela antes de contratá-la. Foi um deslize meu. No fim, tudo veio à tona. Tivemos a briga, eu e ele, a briga mais feia da nossa vida. Ele, naturalmente, negou tudo. Só que no fim não adiantou. Era verdade mesmo. E não sei o que exatamente ele fez contra a Stephanie, ou contra o Fabrício, sei lá como chamar aquela criatura, sei lá. Mas deve ter sido muito grave, porque além de ela me contar tudo aquilo, de tê-lo entregado de bandeja para mim, também foi lá no serviço do Danilo e jogou a sujeira no ventilador. Diz que ele passou a maior vergonha do mundo. Depois vieram me contar o fiasco. Isso me deixou ainda pior, porque no fundo, eu tinha esperança de que fosse mentira. Sabe quando você quer se enganar? Foi o fim do nosso casamento. Não tinha como continuar ao lado desse homem, depois de tudo o que aconteceu. Aliás, até hoje eu me encontro nesse torpor, porque ainda não entendi direito o que houve. Por que é que ele fez isso comigo? Com a nossa família. Botou tudo a perder. Será que ele se apaixonou pela Stephanie? Ou Fabrício, sei lá, mesmo ela não sendo mulher? Ou será que não passava de uma obsessão? Sabe, quem olhasse para ela, jamais poderia imaginar que ela não fosse uma mulher. Tanto que conseguiu até me enganar. Aliás, enganou até a minha irmã, que quando a viu em casa, falou que eu estava correndo perigo, ou pelo menos insinuou, com uma menina bonita ali, debaixo do nosso teto. Meu Deus, ela tinha corpo de mulher, jeito de mulher, até voz de mulher. Para mim era mulher. Eu nunca iria descobrir que não era, se ela própria não tivesse me contado. Mas o Danilo, naturalmente, sabia, sempre soube. E o pior é que parece que ele gostava. Na verdade, parece que todo mundo sabia. Quer dizer, a única que não sabia era a boba aqui. Eu não sabia de nada. Eu fui a pateta dessa peça teatral, dessa novela mexicana. Enganada do pior modo possível, dentro da minha própria casa, bem debaixo do meu nariz.